Hoje nós iremos falar sobre um dos primeiros trabalhos do Tyler, A Car, A Torch, A Death. Uma música presente no primeiro álbum deles, que é muito autoral, muito poética e cheia de significado. Essa música foi decidida por vocês. Aqui na aba comunidade, eu sorteei das músicas que vocês pediram e vocês votaram mais nessa. Mas futuramente, eu vou fazer esses sorteios e também as discussões e as votações pelo Discord, que está na descrição do canal. Então, se você quiser ter esse impacto e essa influência nos próximos vídeos, entra lá e vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Também no comecinho, aqui é uma comunidade pequena, a gente só tem 100 inscritos, então eu quero trazer pelo menos esse apego mais pessoal. Vamos pra música? Primeiramente, a gente tem o título com 3 palavras, né? Um carro, uma tocha, uma morte. E isso já é um spoiler. Isso já mostra como vai ser dividida a música. Ela é uma história de 3 partes. Vamos começar primeiro com o carro. O ar começa a se tornar um tanto rarefeito, ao que ligo o carro e assim começo a somar quilômetros atrás de mim. Eu mal sinto um sorriso dentro de mim, e eu começo a invejar os faróis que se dirigem ao sul. Eu quero quebrar a porta para que eu possa apenas cair. Mas então eu me lembro de quando você arrumou as malas no meu carro. Você abriu a porta de trás e passou um cinto no seu coração, para que eu pudesse dirigir para longe com ele. Eu comecei a entender porque Deus morreu. Nessa primeira estrofe, ele está fazendo uma introdução do que vai ser a história toda. Uma viagem, uma quilometragem. E aqui a gente consegue entender que o carro, assim como em Car Radio, é uma analogia para a vida. Então, quando ele diz que liga o carro e começa a somar quilômetros atrás da vida dele, são os passos da vida dele, são os momentos, os minutos que ele tem somado. Só que as coisas não estão indo muito bem, porque ele mal sente um sorriso dentro dele. Ele está passando por um momento muito difícil. E pior, ele inveja os faróis que se dirigem ao sul. Ele se sente na contramão da vida. Quando você vê um farol de frente, você está indo na direção oposta. E o sul, ele já citou em outras músicas que o sul é um lugar bom, um lugar de paz. E lá no próprio Estados Unidos, o norte é um lugar mais frio e o sul é mais aconchegante, né? Tem mais calor, ele é mais agradável. Então, quando você vê faróis direcionados ao sul e você está indo para o norte, você está indo num caminho mais difícil. Isso faz ele querer quebrar a porta e cair. Então, se o carro é a metáfora para a vida, quando você quebra a porta e você se joga do carro, você pode entender muito bem o que ele está sentindo. É uma letra bem triste. E vai piorar. O que segura ele de não pular do carro, de não desistir, é que ele se lembra que você arrumou as malas no meu carro. Você abriu a porta de trás e passou um cinto no seu coração. Ele tem um passageiro. Ou seja, ele não tá vivendo essa vida sozinho. Ele tá passando por esse caminho, mas ele tem um propósito, ele tem algo maior. E o que segura ele de não se jogar desse carro, de não desistir, é essa pessoa que tá no banco de trás, que tá com um cinto no seu coração. Ele não pode abandonar isso. Ele tem que continuar vivendo. E aqui ele solta essa frase que ele repete várias vezes. Eu comecei a entender porque Deus morreu. E essa frase aqui pode ter vários significados. Eu vou comentar sobre elas mais na segunda parte, mas inicialmente eu vou deixar ela em stand-by. Só guarda ela que ela vai ser repetida e depois eu trago o significado que eu acho que ele quer dizer. Vamos para a segunda parte. Um carro já foi, a tocha agora. Os inimigos sentavam esperando em sua varanda. Estava um pouco escuro, então fizemos uma tocha improvisada. E quando o meu carro estava fora de vista, ele penetrou no quarto dela e ficou lá durante a noite toda. Então eu senti arrepios em meus ossos. A respiração que eu vi não era minha própria. Eu sabia que minha pele que me envolvia não foi feita para jogar esse jogo. Então eu vi ele, tocha na mão. Ele mostrou o que havia planejado. E então eu disse: eu fico com o túmulo. Por favor, mande todos eles em meu caminho. Eu acho que essa estrofe é a mais impactante. E quando a gente para pensar nela, é complicado. Então eu vou tentar ir com calma, porque essa música mexe um pouco comigo. Lembra que a gente viu que tem um passageiro no carro com ele? Eu acredito que a segunda estrofe ela é relacionada a isso, a esse segundo passageiro. Então vamos ver o que está acontecendo com ele. Os demônios sentavam esperando em sua varanda. Os demônios na varanda, eu acho que é uma analogia muito clara para o pulo da varanda, né? Para você pular de lá de cima. Então ele conta a história dessa pessoa que está nesse quarto, está passando um momento de muita dificuldade, passando por muito sofrimento. Os demônios esperam ela na varanda. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma tocha improvisada. O que é uma tocha? Uma tocha é um meio de iluminação.
A gente sabe que vários problemas aqui que o Tyler coloca nas letras dele é relacionado às sombras. As sombras no pescoço, as sombras na mão, que eu já falei, migraine. Quando a gente pensa que ele está fazendo uma tocha, é para dissipar um pouco dessas sombras. Só que a gente tem que lembrar que as tochas, elas são provisórias. Elas não produzem uma luz natural, é uma luz artificial. Então, ela não é o que vai resolver o problema. Não é um sol, não é uma manhã. Ela não resolve o problema. Ela só aguenta por um tempo. Só que o que acontece? Ele não fica o tempo todo com essa pessoa. O carro dele se afasta, fica fora de vista. E quando ficou fora de vista, ele penetrou no quarto dela e ficou lá durante a noite toda. Aqui, assim como aquela parte do refrão que eu vou comentar mais pra frente, tem vários significados. Só que eu tô interpretando como um que faz sentido no final. Esse ele penetrou, ele fala dos demônios. Eu acho que ele penetrou aqui vai ser em relação à própria morte, penetrando e ficando lá com ela a noite inteira. E tanto que depois que acontece isso, depois que ele fica com ela a noite inteira, ele sente arrepios nos ossos dele. E esse ser, a morte, conta o que ele tinha planejado. Ele fala o que estava prestes a acontecer. Ele fala o que já provavelmente tinha acontecido. Que os demônios na varanda estavam esperando por ela e que isso aconteceu inevitavelmente. E como um hábito, um súbito de desespero, o Tyler suplica: por favor, eu fico com o túmulo. Mande todos eles na minha direção. Não faça isso. Deixa eu ir no lugar. Só que é tarde demais. A gente vê no título que a terceira parte está relacionada com a morte. E agora eu posso explicar o que eu interpreto como essa frase. Eu comecei a entender porque Deus morreu. Nesse caso, eu acredito que o Deus que ele fala seria Jesus na cruz. Na cruz, Jesus fez um sacrifício. Ele morreu por nós, né? Ele morreu para nos livrar dos pecados. Então, eu acho que nesse momento aqui, quando ele viu o que estava prestes a acontecer com essa pessoa, ele falou: me deixa eu ir no lugar. Então, eu acredito que esse seja o significado dessa frase para essa história que eu estou contando aqui. E vamos para a terceira parte, que é a morte. O ar começa a se tornar um tanto rarefeito, enquanto aguardamos amanhã começar. Mas por agora, você me disse para segurar essa jarra. E quando eu olhei dentro, eu vi que ela segurava seu coração, para que eu pudesse andar para longe com ele. Então, a minha resolução para essa música é o que o título nos diz: a morte. Poderia ser um final feliz, poderia ser uma salvação, e eu vou comentar sobre outros significados que pode ter para essa música, mas o que eu acredito que seja a ideia principal é relacionado a uma morte. Ao invés dele morrer por ela, como ele não pôde fazer isso, como ele já sabia que tudo estava planejado e ele não tinha o que fazer, ele vive por ela. É isso que não faz ele desistir da vida, é isso que não faz ele se jogar do carro. Porque ele tá com a jarra, ele tá com o coração dela. Ele tá vivendo por ela. Ele sabe que ele não tá sozinho. Por mais que ela tenha partido, ela ainda tá com ele. Então ele não morreu por ela, mas ele vive por ela. Ele sabe que era isso que ela gostaria. Ela colocou esse cinto segurando. Então é responsabilidade dele se manter vivo. É responsabilidade dele não pular do carro. Eu precisei ler essa música várias vezes para então chegar nessa interpretação. Então ela foi se alterando com o passar do tempo e ela não é a realidade. Você pode ter sua própria interpretação e eu quero que você tenha sua própria interpretação. Eu acho que esse canal não é para cuspir verdade de forma nenhuma. Aqui é para você ter uma nova visão, talvez. Então eu tô aqui para criar novos caminhos e não para definir qual é o certo para você seguir. Quando ele fala, ele penetrou no quarto dela, ficou durante a noite toda, pode ter um tom mais de esperança também. Não necessariamente era morte, não necessariamente foi uma coisa ruim. E esse arrepio que ele sentiu, na verdade, foi talvez uma premonição de algo que poderia acontecer, mas não aconteceu. E quem ficou a noite ali foi um anjo que protegeu ela desses demônios que estavam na varanda. Pode ser algo mais esperançoso, mas que mesmo assim ele vaga, esperando pelo amanhecer, esperando por uma luz natural, uma luz poderosa que vai proteger ele. E talvez esse arrepio de saber que ele não era preparado para este jogo tem relação com até a morte de Jesus em si. Ele sabia que ele não era digno, ele sabia que ele não é capaz de fazer isso. Mas eu quero saber de vocês. Como vocês interpretam? Como vocês entendem essa música? Que sentimento que ela gera em vocês? Para ser sincero, é difícil ler essa música sem se emocionar. Eu tô me esforçando um pouco aqui, tentando manter a compostura. E esse álbum, no geral, rende
várias poesias bem interessantes de se ler. E essa estrofe aqui realmente é complicado. Esse foi a Car, a Torch, a Death, do 21 Pilots. Muito obrigado por vocês terem assistido, por vocês terem recomendado para ler essa música. E novamente eu deixo o convite do Discord. Mais do que só músicas também, pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia. Eu acho que criar essas conexões, ver visões diferentes, sempre agrega. A vida não é só um foco, não é só um ponto de vista. E quando a gente consegue conectar esses pontos de vista diferentes, a gente cria uma nova visão. Muito obrigado pelo apoio. Eu leio todos os comentários aí. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam do que eu tô fazendo, me apoiam. É complicado em alguns momentos. Essa provavelmente é uma das 7ª vezes que eu tô tentando fazer esse vídeo. E é um desafio diário, assim, de a gente ter coragem de postar um negócio que, por mais que a gente não ache que tá bom o suficiente, a gente posta, porque senão não sai do lugar. Todo começo é ruim, e eu sei que não tá bom o suficiente, mas é o melhor que eu posso ultimamente. Então, muito obrigado por estarem aí, me apoiando, e a gente se vê no próximo vídeo.